Dia quem está aqui também. Muito feliz que vocês estejam aqui com a gente, no presencial também. Vamos lá. Então, hoje Vamos. é a Fran que. Bom, vamos iniciar então, gente. A gente está, né, para retomar. Estamos na lição 5, Chiquei Automaton. Vocês vão ver que ele não encerra essa questão aqui. Ele vai continuar falando. O que é Chiquei o que é automaton? O que faz pensar de novo, que é bom não compreender cedo demais, porque se ele fica retomando, não é? Até a gente, até tirar todas as consequências, enfim, do que ele está querendo dizer. E a gente leu, né, no último encontro, o item um, o item 2 e hoje a gente inicia o item 3, né? Mas queria retomar um pouquinho. Ele fala outra coisa. Então, ele vai seguir falando, tentando dizer disso de Tiquet e automaton, ou automaton e Tiquet, enfim. O sonho do pai, aliás, do filho, né? Pai, não vês que estou queimando? Que o pai sonha com um filho morto que aparece ali vivo, ele também ele segue ainda falando disso. Ele não abandona tão cedo. Esse sonho está lá na interpretação dos sonhos, né, no capítulo 7. Posso ler aqui o sonho, a partinha? Sim, Eu acho importante, só para a gente, então tá? pronto. Porque É, isso vai ser retomado. esse pai não vês que estou queimando foi uma coisa que a gente conversou bastante no nosso último encontro. Inclusive, a Lívia disse do filme, que ela já tinha dito outras vezes. Como é que é o nome do filme? Então, eu vou retomar. Vai retomar do filme e tal. Veja. Mas então, só por que que eu achei importante? Eu fui lá retomar aonde que Freud fala disso, e está no capítulo 7 da interpretação dos sonhos. E aí ele diz assim, ó, ele começa dizendo assim, ó, entre os sonhos de que tomei conhecimento por comunicação de outras pessoas, há um que tem um mérito particular para que a gente o considere agora. Então, veja que coisa interessante, veja como tem coisas, gente, é isso que me impressiona, que transmitem. Esse sonho não é de um paciente do Freud, não é de um amigo do Freud, não é de alguém de quem Freud conheça alguma coisa do inconsciente. Ele ouviu uma pessoa contar sobre esse sonho. Eu acho que tem coisas assim como o xiste que a gente está estudando no Seminário 5 que tem um poder de transmissão que é realmente impressionante, porque virou até filme. Uhum. Pai não vê se estou queimando, virou filme, como a gente viu, né? Século depois virou filme, né? Então, ele diz assim, ó, me foi contado por uma paciente que, por sua vez, o escutou em uma conferência sobre sonhos. É o tal do telefone sem fio, É, inclusive. Né? mas olha só, Escutei do do amigo. amigo, mas Freud escutou de uma paciente. Então, para ele ter escutado no divã, é porque mexeu com ela. Ela ouviu lá numa conferência, mexeu com ela. Freud escutou e achou que, né, que tem uma importância aí. Mas essa dama ficou impressionada pelo seu conteúdo, pois não tardou em ressonhá-lo. Olha que interessante. A paciente sonhou com o sonho que ela ouviu numa conferência, né? Vale dizer em repetir elementos do sonho em um sonho próprio, a fim de expressar, mediante essa transferência, uma concordância em um ponto determinado. As condições prévias desse sonho paradigmático são as seguintes: um pai assistiu noite e dia o seu filho mortalmente enfermo. O pai cuidou, assistia aqui de cuidar, cuidou de um filho noite e dia de um filho que estava morrendo. Falecida a criança, se retirou para uma habitação vizinha, para um quarto ao lado. Lembrando que antigamente as pessoas eram veladas nas casas, né? Então, pense, morria, era velada, ele se retirou, foi para um quarto ao lado, com o propósito de descansar, já que ele era esse pai que estava cuidando do filho sem parar, um dia.
mas deixou a porta aberta a fim de poder ver desde o seu dormitório a habitação, o quarto aonde estava o corpo do seu filho, rodeado de velas. Um ancião a quem ele encarregou de montar vigilância se sentou próximo ao cadáver, murmurando orações. Logo que ele dormiu algumas horas, né, o pai dormiu, o pai sonha que o seu filho está de pé junto à sua cama, lhe toma pelo braço e sussurra esta reprovação: Pai, então você não vê que eu estou queimando? Desperta, observa, bom dia, observa um forte resplendor que vem da habitação vizinha, do quarto vizinho, se precipita até ali e encontra o ancião dormindo. E a mortalha, né? E um braço do filho queimando. Eu não lembrava disso. A mortalha e o braço do filho queimando por uma vela que havia caído ali em cima, né? E aí Freud vai fazer a interpretação dele, que é dessa que Lacan discorda, não é que Lacan discorda, mas existem camadas, né? Freud vai dizer o seguinte, olha, dá para entender bem esse sonho. Por que que o pai dorme ao invés de acordar logo, né? Já que deve ter sentido alguma coisa de uma fumaça, por que que o pai dorme? O pai dorme um pouco mais porque no sonho o filho estava vivo. Então, Freud interpreta desse modo. É por isso que continua dormindo. Uma realização de Uma desejo. realização de desejo, né? Lembrando que aqui Freud ainda não tinha aquilo que a gente já leu nos últimos encontros, a ideia da pulsão de morte. Não, ele já tinha a ideia, mas isso estava construído, né? Então, isso ele constrói depois. Então, aqui o sonho é uma realização de desejo. Então, é esse sonho que o Lacan. E aí, Freud vai. E é muito interessante porque Freud pega esse sonho para falar nesse capítulo 7 o quê? De metapsicologia, do que é o inconsciente, do que é o pré-consciente, do que é a consciência, de como que o sonho se forma a partir de alguma coisa que você viveu junto com alguma coisa do passado, enfim, ele vai explicar isso aqui, né? Que é o mais difícil, ele diz. É muito difícil explicar isso. Tem muitas coisas que são ainda porque tem a ver com a pulsão, porque tem a ver com coisas que são difíceis de dizer e que o Lacan vai dizer aí também. Então, só isso, só para lembrar os. E lembrando assim, o que eu achei importante aqui que ele fala, essa coisa da percepção, de que no sonho você tem lá um barulhinho, né? De repente a chama, tá, né? E aquilo, a percepção do sujeito, ela tem que passar pelo desfiladeiro do inconsciente, ou dizendo com Lacan, pelos significantes do grande outro, para daí, para daí o sujeito despertar. E no momento que ele desperta, porque o Lacan ele conta antes um sonho dele, né? Que aí se reconstrói em torno dessa percepção com os significantes, ele tem uma ideia do que está acontecendo, né? Tanto que aqui, assim, você pode até pensar, nossa, o sonho avisou o sujeito, e se a pessoa for um pouco mística, né? Ah, Vai por esse lado, né? De que ele sonhou com o que estava acontecendo, enfim. e vai muito por esse lado, porque a nossa vontade de ser importante e de ser especial e de ter sonhos premonitórios, isso é uma coisa, essa vontade de, nossa, meus sonhos, enfim. A palavra que eu estava procurando Isso. era essa mesmo, de premonição. Que é interessante, na neurose obsessiva é muito interessante, assim, a gente escuta os pacientes, eles sabem o que vai acontecer, enfim, acham que sabem, né? E, enfim, e o Lacan ele vai seguir dizendo, ou questionando, né? O que é que acorda aí, o que é que está em causa nesse sonho? Se não é, ou se não é apenas essa interpretação do Freud, ele queria ver o filho vivo, enfim, o que que é? E o que que é essa reprovação, né? Pai, não vês.
não vês que estou queimando, né? Em algum momento, Lacan vai dizer que isso. Bom, eu vou seguir o jeito mais ou menos que eu pensei em trazer, porque eu queria retomar esse último parágrafo, antes de entrar no 3, né, para a gente fazer a linha e seguir. Ele diz, né, o despertar, como não ver que ele tem duplo sentido, que o despertar que nos restitui a uma realidade constituída e representada tem duplo emprego. O real é para além do sonho que temos que procurar, no que o sonho revestiu, envelopou, nos escondeu, por trás da falta de representação, né? O sonho tem toda a figuração ali, as imagens, mas o que é que está por trás disso? O real está sempre além da representação, tanto por imagem quanto por palavras, né? Da qual lá só existe um lugar tenente. O que ele está chamando aqui de lugar tenente? Se vocês lembrarem, uma página antes, ele está falando aqui do representante da representação, né? Isso ele traz de Freud, e ele diz assim, que quer dizer não representante representativo, como se traduziu monotonamente, mas o lugar tenente da representação. Quer dizer, é essa coisa que vai, como dizer, eu coloquei assim, a representação é aquilo que é representado por significantes, mas não são os próprios significantes. Então, você tem a representação, que já representam a coisa, algo assim, né? E a representação da representação, né? Então, a representação parece ser uma presença ou imagem real que jamais pode ser expressa em palavras, né? Que Freud anteviu isso com o que ele chamou de umbigo do sonho. Lá ele já dizia, por mais que Freud estava nisso, dá para interpretar o sonho, ele sempre tem alguma coisa que não é interpretável, que não pode ser colocada em palavras e que Lacan depois vai desenvolver como isso do real. Que ele propõe fazer algo com isso, né? E aí, bom, graças ao Pai, Não Vê Se Estou Queimando, então, a Lívia tinha falado do filme, e eu achei interessante, foi uma outra pessoa participando aqui, que falou na primeira vez, do Manchester à beira-mar. Não sei se vocês chegam e foram lá ver. Se horrorizou, como é que foi? Foi legal esse aniversário. E, e, a- então, e é interessante porque a frase aparece lá tal qual, mas teve a Rocio falou, eu não lembro se foi exatamente no nosso grupo do WhatsApp ou se foi em outro lugar, a Rocio, nossa colega lá de Campo Grande, que o filme é um tratado sobre a culpa, e eu concordo plenamente, porque é incrível como diante daquela tragédia, o sujeito, ele não sai, vocês veem que o personagem, ele não sai daquilo, né? E tem uma cena que eu achei paradigmática, sem dar spoiler, estou falando de Manchester à beira-mar, que é na delegacia, depois do acontecido, porque no filme tem um acontecimento traumático, e na delegacia ele se espanta quando ele vê que ele não vai ser Condenado, condenado. que as pessoas são generosas Ele não com vai ele. nem, ele não vai nem ser indiciado, Nada. enfim, já de cara de saída é tratado como um acidente, né? E aí, ato contínuo, ele vai para cima assim, de um policial, pega uma arma, tentando se matar, e seguram ele, né? Isso me fez pensar no, né, além do sonho, né, do criminosos por sentimento de culpa do Freud. Porque a gente vê ao longo do filme, quando às vezes ele está num bar e ele começa a briga. A gente vê isso na vida, mas é nítido, assim, que ele chega, tipo assim, Vocês estão me tá olhando? querendo... É. O que é apanha? É literalmente, né, o sentimento de culpa inconsciente pura uma
não é uma compensação, mas procura que o exterior condene o sujeito, né? E isso acalma. Isso acalma e é muito forte no filme também que eu achei, quando a ex-esposa, não sei se vocês se lembram, que ela muito generosamente também diz para ele, olha, eu não quero ver você morto, né? Eu não quero você morto, mas é escolha dele, né? Mas é uma escolha pela morte. Pela morte. A escolha dele é pela morte, ainda que ele não morra, a escolha dele é pela morte. Você veja que as mulheres estão lá com fantasias, né, fantasias sexuais, isso aqui. Ele nada, ele não responde, não. De lugar nenhum assim do desejo mais, né? Sim, ele vive a partir da culpa, né? Mas você sabe que isso também acontece, que você falando, eu me lembrei de um livro que me tocou profundamente, me toca até hoje, e eu sempre menciono quando posso, que é da história do Althusser. O Althusser, esse, né, filósofo francês que mata a esposa, os dois melancólicos, ele mata a esposa enforcado, né? A pedido, né? É, e aí, o que que acontece? Como ele era uma pessoa muito importante, ele também não é punido. E aí, ele precisa escrever um livro para. O livro é como se fosse, vamos dizer assim, para explicar o que ele não pôde, né? Ele precisava de um julgamento que não existiu, então ele escreve esse livro que é O Futuro Dura Muito Tempo. E lá ele desenvolve a tese que não foi um homicídio. Foi um suicídio por pessoa interposta. Ele cria esse, né? Porque ela queria enormemente morrer e ele que amava tanto ela, e que é o que mais sofre com a morte dela, já que era o amor da vida dele, ele vai por trás e ele degola ela, assim, né? E ela aceita a morte, porque ela morre Sem se unhar, sem reagir. tentar reagir. Aí ele disse: não foi um homicídio, foi um suicídio por pessoa interposta. Então, é esse livro, O Futuro Dura Muito Tempo, que é belíssimo, belíssimo. É uma coisa assim, muito impressionante sobre a psicose e a melancolia, né? É muito bonito para quem quiser retomar e ler. Enfim. E pegando aqui pelo que o Lacan, eu acho que ele já disse, vai dizer de novo, né, do que está em causa aqui nesse sonho. O pai não vê que estou queimando, né? É, é algo, é a morte, né? Ainda que a criança apareça ali viva, o que tá elidido, digamos, o que está ausente, que comanda a cena é a morte e tudo o que a morte de um filho pode abarcar para um pai, né? Esse é o ponto do horror. É, é, ele destaca isso e que me levou pelo avesso, né, do Manchester à beira-mar, para um outro filme. Eu não sei porque eu imagino que o Nelson vai saber. Ele vai saber qual que é belíssimo. Aí alguns podem colocar entre parênteses chato, mas que chama O Sacrifício, do Tarkovsky. Eu estava muito no Dostoiévski, aí eu começo aí por La Língua, Dostoiévski, Tarkovsky, aí fui rever O Sacrifício, que é justamente o sacrifício de um pai por um filho. E envolve, eu também não vou contar o filme, mas é bonito mesmo, visualmente bonito, ele transmite, né? E tem a coisa do incêndio, mas é um pai que abre mão, ele abre mão de tudo para que a guerra não aconteça, né? Como se isso fosse possível, né, Nelson? É, e É, não é que é chato, né? Não é chato, é que ele faz um é plano belíssimo. sequência, são planos sequências inteiros. Então tem que ter aquela resiliência para assistir. Mas tem Stalker, que é fabuloso, tem. Me deu, então, aí eu fiquei com vontade de rever Stalker e Solaris, que é do mesmo diretor, né? O Solaris foi refilmado depois. Mas eu acho que ele é interessante para pegar nesse ponto do que é que pode abarcar para um pai a perda de um filho, né? É,
Assistam que é bem legal. Pensando agora, Se você puder falar bem alto Falar vindo aqui, aqui, por favor. do filme, que ele fica nessa coisa da morte e toda essa pulsão de morte, e aí ele tem que cuidar do adolescente, né, que tá ali em todas as emoções da vida, né? E ele tem que criar esse vínculo com essa pessoa ali, tem que sair um pouco disso, dessa coisa da E ele morte. sai um pouco, né? Com o sobrinho, né? que ele ama desde sempre. Isso mostra o amor que ele tinha por esse sobrinho desde antes do evento, né? É. E que faz a gente pensar também como o amor enquanto algo que liga, enfim, é algo que nos coloca para a vida, né? Nesse sentido simbólico, é muito importante as palavras, dá sentido. O nosso amor a gente se inventa para se distrair, né? Mas a gente inventa, e é bom que invente mesmo. Vamos para o texto. Estava aqui conversando antes com a Pri, que a gente está vendo assim, tem que ler. Esse item 3 tem que ser. Vamos. Gente, mas o que isso veio parar aqui? Você já falou Estava aqui. do pai, porque daí eu vou ler esse aqui antes. Ah, tá. Tá. Porque senão, É. se falar de novo, eu já Também, tinha tom. esse aqui, ó, esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, A Resistência como Máscara do Desejo. É um livro de um colega, o Gabriel Lombardi, e esse livro fala um pouco disso do pai. Eu estava lendo e vou ler aqui para vocês então. Ele diz aqui, ó, na página 68. Se Lacan passa das referências religiosas às referências lógicas, é para deduzir justamente como o pai pode ser para o sujeito um ponto de identificação a algo que não é simbólico e tampouco imaginário, mas real. O modo de existência do pai depende do real. É o único caso em que o real é mais forte que o verdadeiro, é uma citação de Lacan. Quer dizer que somente em referência ao pai, o sujeito tem chances de não se enganar com a verdade, que fala e mente. Para dizê-lo intuitivamente, o pai é um modelo de castração para o sujeito. O essencial que pode transmitir um pai a um filho é a aptidão para afrontar a castração, para não desconhecer o impossível, para sair da fantasia em que, como todo desejo é possível, nenhum é realizável, para atravessar a zona de angústia que o separa do ato em que o realiza. Mas o pai do neurótico é precisamente o que não transmite bem a castração, nos pontos em que ele mesmo renunciou ao seu desejo. A única coisa de que se pode ser culpado, diz Lacan, é de haver cedido no desejo. O desejo do pai se herda, ou a castração, ou seu pecado, chamado original. Shakespeare fez o fantasma do pai de Hamlet dizer isso nos seguintes termos. Aí ele cita o Shakespeare, vou ler para vocês. E aí vocês já estão convidados que depois do encontro nacional eu vou falar do Shakespeare em Campo Grande. Agora eu esqueci a data, mas era dia 24. Foi assim que, durante o meu sono, pela mão de um irmão, perdi ao mesmo tempo a vida, a coroa, a rainha. O pai falando para o Hamlet. Ceifado em plena floração de meus pecados, impiamente, sem confissão, sem extrema-unção, sem preparação, minhas contas por fazer e enviado a juízo com todas as minhas imperfeições na minha cabeça. Oh, horrível, horrível, horripilante! Se não és desnaturado, não tolere semelhante coisa. Não permitas que o leito real da Dinamarca seja um tálamo de luxúria e maldito incesto. Que não foi. Já foi. Então o pai se queixa assim. Eu morri na flor, assim, no maior dos meus pecados. Eu estava pecando sem parar e aí eu morri. Não deu tempo de extrema-unção, não deu tempo de se confessar, não deu tempo de nada. O fantasma do pai diz isso para o filho, né? Para o Hamlet. E aí ele continua aqui, o Gabriel Lombardi. Mas o que pode fazer o filho com os pecados do pai? O que a gente pode fazer com os pecados do pai? O que pode fazer o neurótico quando, assim como Hamlet,
já não tem o brio de seu desejo, esmagado justamente pelas culpas do pai? Veja, as culpas do pai retiram, esmagam o brio do nosso desejo. Olha que coisa linda. Ele pode fazer análise. É a resposta do Gabriel Lombardi. O que a gente pode fazer, então, com os pecados do pai? A gente pode fazer análise. As culpas emprestadas, mesmo inconscientes, são resolvíveis. Freud o expressou dizendo que é possível exercer influência analítica sobre o sentimento inconsciente de culpa quando esse é emprestado, ou seja, resultado da identificação com outra pessoa que outrora fora objeto de investimento erótico. Então, achei muito bonito porque existe a culpa, existe essa culpa que, vamos dizer, apaga o brilho do nosso desejo, mas existe a análise, existe a possibilidade de resolver isso, né? E é interessante aqui, né? As culpas emprestadas me fez pensar. Bom, em televisão, o Lacan vai dizer que o mito é uma tentativa de dar forma, é uma tentativa épica de dar forma à estrutura. Eu estou dizendo isso porque eu pensei de novo, ele entrou aqui hoje, eu pensei na Bíblia, agora me veio de novo algo que do pecado original, que é algo que se herda, né? E estou dizendo assim que a mitologia cristã, outras mitologias, elas sacam alguma coisa da estrutura e tentam transmitir, né? Então, assim, o ser humano, em tese, já nasce com pecado lá de Adão e Eva que comeram a maçã. E com Lacan, isso que você está dizendo, né, do pai, da dimensão real, é o que ele extrai do Kierkegaard, que a gente falou, com temor e tremor e terror, ou terror e tremor, enfim, que em última instância é o pai da horda primeva. Esse é o pai que a gente pode identificar, digamos, com o pai real, o pai tirano, né? E o pai do qual se ergue os pecados, que vai ser o laico, né? O Laio. O pai do Édipo, quem foi amaldiçoado foi o pai do Édipo. E aí essa maldição se transmite até Ismênia, até Até os os fatos. filhos. E só mais um parágrafo aqui, ó. O fundamento último do supereu é o ódio a esse pai que fez tão mal as coisas, que não soube deixar de lado os ideais irrealizáveis, que transmitiu ao filho o pecado de seus gozos miseráveis, de fantasia, que não foi tão longe como poderia com seu desejo e que é o inverso estrutural de todas as reprovações que recaem sobre o neurótico. Então, o último fundamento do supereu é isso, é essa coisa desse pai falho da neurose, né? Desse pai tão faltoso da neurose. Top. 3. Assim, Freud consegue dar solução ao problema que, para o mais agudo dos questionadores da alma antes dele, Kierkegaard já estava centrado na repetição. Então, veja um lugar que Lacan vai colocar esse filósofo aqui, o mais agudo dos questionadores da alma antes de Freud. Ele já passou por Terror e Tremor, o conceito de angústia e a repetição. São 3 obras dele, né? Mas não vou ficar muito nisso, não. Convido vocês a relerem um texto que tem esse título, chama A Repetição, radiante de leveza e de jogo irônico, verdadeiramente mozartiano em seu modo Dom Juanesco de abolir as miragens do amor. Eu vou destacar eu vou ler tudo, mas é outra coisa que eu vou destacar. Com agudeza, sem réplica possível, é acentuado esse traço que, em seu amor, o jovem de Kierkegaard nos faz o retrato, ao mesmo tempo comovido e irrisório, só a si se dirige por intermédio da memória, né? Bom, verdadeiramente não haverá ali algo mais profundo do que a fórmula de La Rochefoucauld, de que quão pouco provariam do amor se não lhe explicassem os modos e os caminhos? Sim, mas e quem começou? Né? Ele está dizendo que na repetição, no que o Kierkegaard traz, tem algo mais profundo, mas eu parei aqui nessa coisa do La Rochefoucauld. Essa ideia de
quão pouco provariam do amor se não lhe explicassem os modos e os caminhos. Não sei se vocês pararam para pensar nisso, que eu acho que entra aí a questão, é, vou botar assim, social, mas do próprio simbólico, né? De como o modo como a gente ama, de como os casais se formam, ou mesmo a família, para lembrar que isso tudo é bem história, né? E que às vezes a gente sente as coisas porque fomos em um certo sentido, aí eu estou falando em termos da subjetividade mesmo, ensinados aqui. Né? Lendo isso aqui, eu me lembrei, eu pensei, eu não estou relendo, eu estou escutando, que eu não tenho mais saco para reler, Madame Bovary, que é bem legal. E nem sei, assim, como foi escrito no século XIX, enfim, é bem ousado, né? É uma mulher que mora em um lugar bem pequeno, vamos colocar assim, acho que é menor que Itaporã, a gente ficou Vilarejo. assim, vilarejo, exatamente, um lugar muito pequeno, e ela é casada tal, e de acordo com o destino, que as mulheres poderiam ter na época, é aquilo mesmo, né? Casou, tem uma filha, e aí ela começa a ler romances, né? Ela é uma consumidora de romances. E a sogra dela, a senhora Bovary, fala para o filho, fala assim, não deixa ela ler essas coisas, não, que isso não vai dar bom. Enfim, ela passa a viver o amor, e aí é toda a história e toda a tragédia de Emma Bovary, a partir daquilo que ela foi aprendendo ali, né? Mas é claro, e o Lacan está dizendo, mas não tem algo por trás disso, né? Tem algo que é estrutural, né? A gente vai aprendendo ao longo do tempo, as coisas vão mudando, e me fez pensar também, lendo isso aqui, eu escutando na clínica, uma paciente disse que ela, né, contando a tragédia da própria vida, e que o sonho dela era ter uma família margarina, né? Eu pensei, assim, muito bem no que ela estava dizendo, sei qual que é a referência, mas a gente se faz de besta, o analista, né? O que que é uma família margarina? Aí ela falou assim, aí ela foi dando os significantes da família, é aquela que ela via, hoje ela sabe que não existe, mas é a que ela desejava, que as pessoas não brigam, e, assim, os significantes são dela, eu não vou trazer aqui, mas enfim, e eu fiquei pensando, olha só, como o ideal de família, que é tão recente, a família nuclear, papai, mamãe, filhinho, isso é tão recente, né? Historicamente. Historicamente falando, mas de como, a partir da indústria cultural e das normas que são veiculadas, né, o sujeito entende aquilo como ideal. E olha para o seu, vai falar, meu Deus do céu, tudo. Quando eu escrevi sobre 100 anos de solidão, tem um momento que eu coloquei assim, e quem é que não olha para a própria família e pensa que doido, né? É, Viu, é Fran, isso. Fran, Fran, A gente quer a família Margarina. Nelson, é, Nelson. dá licença, ó. Essa família Margarina é por causa de um comercial antigo da Doriana. Isso. É o comercial dos anos 70, acho. Quando lançou a Doriana, era uma mesa maravilhosa, tipo americana, onde todos se davam bem, a esposa subserviente servindo, Todo todo mundo mundo com sorrindo. tempo, né? Todo Para mundo tomar o café da sorrindo. manhã, ninguém com Isso. pressa, Justamente, aquela coisa. Bem igual a gente pontuado, no dia a dia. Nelson. É a Bem família pontuado, do. porque eu falei. Não, e eu É, falei assim, eu sabia do que ela estava falando, mas esqueci de dizer. Vocês sabem o que é a família Margarina? Vocês pegaram isso? Bem mais jovens, né? Eu esqueço da é, herança. a Rocio colocou, o ideal da família burguesa. A Rocio colocou. Taylors, da família Cortes, né? Tirando uma sátira dessa família Margarida. Que é mais próxima do real, né? A Marielle está lembrando a gente da sátira do Porta dos Fundos, né? Que é a família Margarina que a gente encontra por aí.
Então, Esse não ideal de família é sempre burguês, né? Então, isso que faz com que a gente ignore é a outros Rocinha. formatos de família também. É, sou eu, desculpa, atravessei aqui. Mas isso, né? Porque tanto que as outras famílias, né, da periferia, que não tem esse cenário aí, né? Então, tem Sim, outros formatos, a gente exclui. e a gente tende, né? Eu estou pensando agora, Rocio, as pessoas, a gente escuta na clínica as pessoas falando, é, eu quero chegar na questão, isso é normal? Ah, eu tô com fulano há tanto tempo, eu gosto dele, mas já não desejo tanto. Aí a pessoa começa a se questionar, isso é normal? É, E assim, para o analista, a gente pensa assim, eu estou disputando o normal é um ideal colocado socialmente, né? A família mesmo com tantos arranjos. E aí a gente vai dizer que uma família que não tem um pai presente, blá, 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 é uma família desestruturada, que é algo que se escuta assim. Uhum. Não, gente, quem garante, né? Não necessariamente. É, a família burguesa é só um padrão, né? A ser seguido ou não. Não, eu vou seguir aqui, tá? Não mais que em Kierkegaard, não se trata em Freud de nenhuma repetição que se assente no natural, de nenhum retorno da necessidade. O retorno da necessidade visa o consumo posto a serviço do apetite. Quer dizer, não é repetir porque eu estou com fome, porque eu preciso comer. A gente não está aqui no dado, ou preocupados com o dado biológico, digamos. A repetição demanda um novo, ela se volta para o lúdico que faz desse novo sua dimensão. Isto Freud nos diz também no texto do capítulo, né, que a gente falou antes, do Além do Princípio do Prazer. É, é que eu acho, ele quer sempre lembrar que a repetição, seja automaton, né, assim, vamos pensar assim, automaton é a repetição dos mesmos significantes, só que diferente. São os mesmos significantes que retornam, mas rearranjados de um jeito que, assim, que o que se repete traz uma novidade. Então, não é exatamente igual, gente. A gente consegue pegar ali as linhas, as coordenadas, e uma análise serve a isso. O sujeito ele vai falando, 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 até que ali depois de 2, 3 anos, 4, 5, ele está dizendo de novo, mas eu já passei. Aí ele começa a né, se reconhecer, não é nem se enxergar. Se enxergar não basta, né? É. Ver, compreender, concluir. A se ver ali é assim que vai se isolando ou vão se decantando os significantes que comandam essa repetição, significantes do automaton, que são esses significantes que têm a ver com o princípio do prazer. Já a tique é aquilo que acontece, surge, é a surpresa, né? Aquilo que quebra com o automaton, porque o que se repete de fato, é um encontro faltoso. É um encontro que não há, né? É a falha. Então, é isso que retorna ao mesmo lugar. O pá, não deu certo, né? E aí que eu acho importante, de novo, pai não vês, porque a gente constrói o pai como essa coisa que ele estava dizendo no nosso último encontro, essa coisa super poderosa que tem que dar conta. E de fato ele não vê, porque é a castração, né? É esse encontro com a castração. Eu pensei aqui, né, que a ideia do pai, né, se a gente for para o pai maior, que é Deus, é onipresente, onisciente, né? Tanto que as crianças, assim, é comum também a gente escutar adultos lembrando das crianças assim, será que ele está me vendo, né? O próprio Hans, né? Lembram do Hans? Que quando o Freud faz uma interpretação. Não, Freud não atendeu o Hans, né? Mas Não. Freud faz uma interpretação para o pai do Hans e o pai do Hans diz: olha, o doutor Freud falou, agora eu não lembro o que que era. Isso e aquilo. Ele falou: ah, mas o doutor Freud fala com Deus? Porque como que ele sabe, né? Disso aí, né? Bom, vamos para. Ah,
Pulei a primeira frase. O adulto, se não a criança mais desenvolvida, exige em suas atividades do jogo a novidade. Mas, pulando aqui a próxima frase, vejam na criança em seu primeiro movimento. No momento em que se forma como ser humano, ele vai entrar aqui em um momento assim, príncipes da constituição do sujeito. Manifestar-se como exigência de que a história contada seja sempre a mesma. Isso, todo mundo que teve contato com criança já teve. Se você pôr uma vírgula, elas reclamam. Que sua realização narrada seja ritualizada, isto é, textualmente a mesma. Esta exigência de uma consistência distinta dos detalhes de sua narrativa significa que a realização do significante não poderá jamais ser bastante cuidadosa em sua memorização para chegar a designar a primazia da significância como tal. É então evasão, aparentemente, o fato de desenvolvê-la variando as significações. Essa variação faz esquecer a visada da significância ao transformar seu ato em brinquedo e lhe propiciando felizes descargas em relação ao princípio do prazer, né? Há um prazer na repetição. Na repetição, nessa repetição tal qual, né? Mesmo que se varie um pouco, o tema está ali e a gente ainda está no campo do princípio do prazer, digamos. Lembra que eu falei uma outra vez, né, de como algumas coisas aparecem ao acaso? Por acaso eu peguei esse livro e achei o que eu estava procurando, né? Tem a cara. E aí, não foi assim, do nada. É o seu ciente te levando ali por onde você nem sabe que está aí. E de repente Que você não sabe que está não aí. sabe que sabe, exatamente. Oh, que coincidência. Quando Freud percebe a repetição no brinquedo de seu neto, vamos por Fordar, faz um longo desenvolvimento aqui. No Fordar reiterado, pode muito bem sublinhar que a criança obstrui o efeito do desaparecimento de sua mãe, fazendo-se o agente dele. Este fenômeno é secundário. Então, assim, nesse caso, como que eu anotei aqui? É a criança se apoderando ou é ela se tornando o agente ali onde ela era sujeitada, né? Então, gente, um bebê humano depende do outro completamente. Hoje de manhã eu fiquei lembrando assim de quem já viu cachorrinho nascer, gatinho nascer, eles nascem e eles saem assim ceguinho, né, com o olhinho fechado, mas eles saem procurando e acham ali o TT e tal. Vocês conseguem imaginar um recém-nascido assim? Não, né? A gente depende totalmente do outro. E isso tem consequências, né? Psíquica. E vocês já viram criança quando está no berço? Precisa estar no berço, gente. Está comendo, está lá com a colher, joga a colher no chão. Quando você vê, jogou outra coisa no chão. Sabe? Esse deixar cair, esses são os jogos de constituição do sujeito, né? Ele, ao deixar o objeto cair, é algo dele que cai. A gente vai ver com Lacan. E isso também vai se passar por todo esse seminário, até chegar lá naquelas bolinhas, que a gente vai entrar em umas coisas mais matemáticas, assim, para explicar. Mas, bom, fazendo-se agente dele. Wallen sublinha, não é de saída que a criança vigia a porta por onde saiu sua mãe, indicando assim que espera revê-la ali. Mas, anteriormente, é o ponto mesmo em que ela o deixou, ponto que ela
que ela abandonou perto dele, que ele vigia. Então, tem uma imagem, eu, pelo menos lendo, ficou assim na minha cabeça essa imagem que se constrói aqui, da criança no berço, a mãe na porta, a mãe sai. O que a criança está vigiando ali, o Lacan está dizendo, é esse ponto. É ali, como se ali, quando a mãe sai, é como se ela deixasse o bebê cair. E daqui, desse ponto, surge o que voe, né? O que queres? Tipo, onde que essa mulher vai? Né? Vamos colocar. Gente, não, as coisas não acontecem tão próximas. Mas lembrando que esse ponto é um ponto de extremo desamparo, é uma aliança, Lacan coloca, é como se fosse um buraco, um fosso, esse ponto, e que a gente constrói coisas em torno dele depois. Mas esse é um ponto primordial de constituição psíquica, né? E esse ponto, e já quero fazer uma propaganda para vocês do livro novo da Andrea sobre Electra, que a Electra é essa que tem essa queixa da mãe, ao menos em uma das versões lá, de que a mãe a deixou cair, né? Que a mãe deixou ela cair, ela se queixa disso sempre, para todo sempre. Mas isso de deixar o filho cair, ou na versão de não ver, de não ver, porque Lacan vai falar muito desse objeto olhar aí como uma coisa muito importante, que está muito relacionado com o objeto lá depois, né? Mas então, esse ponto que é o fosso, que é o encontro com o real, a coisa da castração é que a gente constrói depois. A gente vai chegar aqui no fosso. Eu falei disso, do que foi, porque o questionamento em torno do que é que esse ser, a gente diz mãe, a gente, né, eu não preciso dizer que a mãe não precisa ser necessariamente a mãe, mas com o que é que esse ser se ocupa que não sou eu, né? O que que ela quer? O que quer de mim? O que eu sou para o outro? Posição eu ocupo para o outro, né? É o que começa a se delimitar e é importante esse jogo, né? Aqui, em Fordá, ele está falando de um jogo de presença e ausência, né? É a presença e a ausência da mãe. E a gente entende assim que com Carretel ele está o Carretel representando a mãe que ele chama de volta e tal. Lacan vai mais um pouco, né? Igual um sonho, igual com um sonho. Deixa eu ler aqui, porque às vezes eu começo a falar e depois já está escrito aqui, para eu não me perder. Mas tá, a ânsia introduzida pela ausência desenhada e sempre aberta, mas é importante isso, pensar nisso que a Priscila falou, na coisa do desamparo. É um desamparo, é um estar solto assim, no mundo, né? Cadê? A aliança introduzida pela ausência desenhada e sempre aberta permanece causa de um traçado centrífugo no qual o que falha não é o outro enquanto figura em que o sujeito se projeta, mas aquele carretel ligado a ele próprio por um fio que ele segura. Esse fio é importante. Onde se exprime o que dele se destaca nessa prova? A automutilação, vejam a palavra que ele está usando aqui, a partir da qual a ordem da significância vai se pôr em perspectiva. Tá, deixa eu ver. O fio do carretel aqui em questão, esse é o fio, é o ponto que o desliga da mãe, que abre a aliança, né? Se a gente pensar no fio do carretel, o espaço. E o que é que vai vir nesse espaço? Falando com Lacan, né? Aqui, o que se inaugura é a própria cadeia significante, né? For da. São dois significantes. Esses dois pares de significantes, a gente pode pensar como S1 e S2.
né? Então, se vocês pensarem o sujeito dividido, representado pelo significante para um outro significante, sobrando um resto dessa operação, que é o A, que seria o azinho. Enfim, que é em torno do que a gente está falando. Então, por que ele falou aqui em automutilação? Porque nessa separação, e a gente vai entrar mais adiante nas operações de alienação e separação, então vamos supor que miticamente a criança se crê ali junto com a mãe. A mãe pegou, saiu do quarto, né? Algo ali cai do sujeito. Isso que ele perde algo. Por isso que ele está falando em automutilação. E eu Porque o lembrei que do cai Shakespeare da Libra de carne. da libra de carne. Da Libra de carne. O que cai, isso que vai cair, e que eu acho que tem tudo a ver com a libra de carne, é o objeto A, né? A gente vai entender melhor mais para frente com os círculos de Euler, que vai marcar a alienação ao outro e a separação, enfim. Mas tem algo ali que vai cair e que não retorna. Tanto que, assim, a própria mãe, a figura, ela mesma já é o representante da representação, digamos, porque o objeto perdido, Freud diz, ele é perdido desde sempre, né? Ele é mítico e ele nunca vai ser reencontrado porque nunca teve, né? Então, a mãe saiu. Quando essa mãe retorna, não Já foi. a criança. Já foi. Não satisfaz, porque já foi. Algo já é mais ou menos assim, né? Tá aqui a mãe e o bebê nessa separação, algo, algo cai, né? Vou botar aqui, ó, bebê e a mãe. Aí na separação, algo caiu. Não sei se caiu um eclipse. Isso que caiu já era. Então, quando essa mãe volta, já a satisfação é parcial. É algo do poço aí, né? Que o sujeito inteiro perdeu o poço. Então, cai algo do poço aí. É um gozo para sempre perdido. A Cláudia dizendo que cai algo do gozo. Sim, é um gozo para sempre perdido. E lembrando que essa operação toda que nos condena à satisfação parcial, eu dizia quando eu dava aula lá na Unigran, é o que nos salva no sentido de que é o que faz a gente poder desejar, né? Então, esse é o paradoxo humano, né? E foi meu clips que caiu aqui, porque eu estava marcando, eu já estava esquecendo aqui da minha anotação. Deixa eu ver. Hum. Ah, tá. Eu anotei assim que esse jogo da presença e ausência, ele é importante, né? Para que a mãe não se grude tanto na criança, né? Eu botei os dois assim grudados e a gente acha que a mãe, né, tem que estar ali o tempo todo, enfim. E eu anotei que se a presença da mãe for muito, muito massiva, né, como é que vai se abrir esse espaço, essa ânsia em que vai se formar a cadeia significante, enfim. Como que o sujeito se abre para algo se essa mãe estiver muito presente? Então, a mãe ela não pode nem estar tão muito presente, nem completamente ausente, né? Para que esse jogo de presença e ausência possa acontecer. Então, a mãe ela vai, ela vem, e é preciso algum elemento aí, que a gente chama isso de pai, né? Para intervir no sentido digamos assim, de que essa mãe tenha outro interesse, né? Que tenha outros interesses, porque é importante, assim, a criança ela precisa entrar na linha, nos objetos ali da mãe, não é? Mas não ser o único objeto de interesse dela. Eu achei genial se você disse porta, um X que raiva ainda. Quer falar? Com essa coisa. Isso. Ah, tá. A Cláudia está dizendo que achou genial isso do S1, S2, for das.
desse par significante. Que aí nasce o S2, Uhum. né? Tipo, a sua ausência, né? E que tem, eu acho sempre importante isso, hein, porque isso às vezes é difícil de entender, então quando dá para a gente, né, que entre S1 e S2 tem aliança, né? Tem um buraco aí, né? Sempre. Sim, tanto que o resto dessa. Eu tô fazendo assim, que eu tô vendo aqui uma tema, né? O S barrado embaixo, em cima tá o S1, que representa o sujeito para um S2, mas tem um resto, que é o A. Tem algo ali, tanto sujeito barrado no Lacan, né? Tanto o sujeito barrado quanto o A vão estar embaixo da barra, vão estar ali no, digamos, no inconsciente, no que não se aprende assim de cara. Deixa eu ver. O que mais que eu anotei? Que esse jogo marca a falta e dá a possibilidade da cadeia significante entrar e que em torno da falta é que vai se ordenar. Em torno disso que cai, que a gente não sabe, que assim, ficou perdido. Não tem imagem e não tem palavra. É um vazio, né? O objeto A, não é um objeto da realidade, ele é um vazio. Mas é em torno disso que se constrói, que se faz a cadeia significante. Em torno disso que caiu desse vazio, né? Cadê? Bom, seguindo aqui. Lembrei do texto. Melhor Isso, é melhor vir aqui. É aqui. Já pegou. Já peguei a referência aqui, que eu lembrei do texto da Fran aqui, quando diz dessa coisa do desejo, isso é metonímia do discurso da demanda, ou seja, a mudança como tal. Sim, isso é do seminário 7 que o Lacan. É legal você pegar isso, Marielle, porque o que é que ele vai dizer no seminário 7, né? Que o desejo não é um objeto em si, mas é a própria dança de objeto tentativa de nessa avançar. tentativa metonímica que você vai deslizando de objeto em objeto. É isso, não, mas não é. Agora é aquilo. Por quê? Porque quando você se encontra com o objeto, igual a gente está falando da mãe, quando a mãe volta, já, né, alguma coisa já se perdeu. Então a criança vai mamar, mas ela não vai ficar plenamente satisfeita. Daqui a pouco se quer outra coisa. Então é isso, a gente vai encontrando os objetos parciais e o desejo não se esgota. Desculpa. O desejo não se esgota no objeto que a gente encontra. Ele desliza. Por isso a metonímia. Na E aí verdade, já é outra coisa. É outra coisa. É isso. E não existe, então, um plenamente satisfeito, nem da família Margarida, nem com a sua família, nem com o seu corpo, nem com a sua relação amorosa, nem com suas amigas. O plenamente satisfeito não existe. E a gente vive dizendo isso é muito fácil de dizer. Mas o sentir é sempre muito difícil. E isso é disso que a gente se queixa. É isso que quem tem clínica percebe, as pessoas se queixam disso, né? Desse desencontro, apesar de saber que ele não existe, né? Pode ser. Tem isso, né? Ótimo. Ótima lembrança. Vou voltar aqui. Loser. Filme, gente, para dizer que é isso, que daí quando se encontra não é mais isso que se quer. É lindo, é um tratado do encontro desencontrado do amor, né? Esse já me faz pensar em Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola. A Cláudia gosta desse filme, que eu já tive comentando dele. É, É muito demais esse filme. é lindo, né? Tava fazendo aniversário essa semana, inclusive. Vou seguir aqui, tá, gente? Pois, ainda estou naquele parágrafo. Pois o jogo do carretel é a resposta do sujeito àquilo que a ausência da mãe veio criar na fronteira de seu domínio. E bota em imagem, por isso que eu gostei de pensar na criança dentro do berço, a mãe sai. Olha que bonito. É,
A ausência da mãe veio criar na fronteira do seu domínio, a borda do seu berço, isto é, um fosso, em torno do qual ele nada mais tem a fazer senão o jogo do salto, né? Que bom que ele joga coisas, não é ele que se joga, né? Quando eu li isso aqui, a gente anda muito fílmico. Porque quando eu li esse trecho assim específico, eu pensei no Anticristo, do Lars von Trier, pensou, né? Que, enfim, vejam lá para saber por que que eu estou dizendo isso, mas é que tem essa coisa assim da criança que sai do berço e salta, né? Que cai. Ela vê a cena, ela passa pelos pais, os pais estão transando, ela que não vai dar spoiler, já deu. Eu adoro dar spoiler, gente. Eu não sou uma mulher que fica se cuidando. Eu já dou spoiler logo e pronto. Porque mesmo assim é bom de assistir. E eu digo quando me dão. Aí até você vai. Mas é que isso é a premissa do filme. Eu Isso. A criança desce do berço, ela passa pelo quarto dos pais, eles estão transando, nem vê criança, né? E não vê, ela passando, não. Mas depois no final. No final, Tá, vai. No final, vai. Isso aí, depois eu te falo. ela passando, Ela não. vê a criança, sim, Fran. Ela vê a criança caindo e ela fica ali com o marido. Ela continua na transa. Ela vê Isso eu não lembrava. no final do filme. Ela vê. Por isso que é qual que é importante, que é pra gente se surpreender de novo. Aí, tá vendo? Por isso que a gente dá spoiler. A gente Pode. vai esquecer mesmo que não assiste. Gente, spoiler de filme lançado há mais de 5 anos não é spoiler, gente. Spoiler é filme que tá no cinema ainda. Verdade. Verdade. Então, assim, Não, eu não me lembrava, porque eu tô revendo o filme, mas eu sou dessas que revejo às vezes como série, um pedacinho, tá? Enfim. Mas tem essa coisa assim da queda da criança ali dos pais, né? Tem mais coisas. Esse filme eu acho que fala bastante da maternidade. É, pensando se eu ia dizer outra coisa, mas acho que não. Vamos seguir aqui. Já são 11 horas. Fran, Esse, eu acho que o final de análise é deixar a criança cair. A gente que fica ali sustentando, segurando a criança e deixar a criança cair é o final de análise, assim. mas qual criança você? Pois é, no o livro do Sorré, a Dominique Figerman, ele vem fazer as conferências lá sobre o infantil e a estrutura no Brasil logo depois do passe dele. Ah, Daí a Dominique Figerman faz um prefácio bem pequenininho ali da coletânea, né, das conferências. Daí ela diz assim, né, que ele vem falar sobre as conferências sobre o infantil e a estrutura, ele que tinha acabado de deixar a criança cair. E ela fala nada melhor que a psicanálise para deixar uma criança cair. Então, eu acho que é a nossa mesmo, né? é a gente, a nossa criança, exatamente. A gente, enquanto criança, deixar isso cair. Ela fala nada melhor que a psicanálise para isso. vou seguir aqui. Obrigada, Marcio. Esse carretel não é a mãe reduzida a uma bolinha, por não sei que jogo digno dos divalos. É alguma coisinha do sujeito que se destaca, embora ainda sendo bem dele, que ele ainda segura. É o caso de dizer, né, tem aqui uma perda. É o caso de dizer, imitando Aristóteles, que o homem pensa com seu objeto. É com seu objeto que a criança salta as fronteiras de seu domínio, transformado em poço, e que começa a encantação. Eu achei lindo isso. É com seu objeto que esse objeto perdido permite a criança, então, tá, agora eu salto aqui, né, do meu berço e você começa a encantação aí da vida. Se é verdade que o significante é a primeira marca do sujeito, como não reconhecer aqui, só pelo fato de esse jogo se acompanhar de uma das primeiras aparições
a surgirem, que o objeto ao qual essa oposição se aplica em ato, o carretel, é ali que devemos designar o sujeito. Isso já rola aqui uma subversão. O Lacan ele vai dando pequenas subvertidas assim, ou um além do como Freud apreendeu, né? Então, mas nunca eu acho importante isso, não é um Freud estava errado, é um a mais, eu acho, né? É aqui que ele diz: a este objeto daremos ulteriormente seu nome de álgebra lacaniana, o A minúsculo. Mas é nesse sentido aqui, de que o que está ali representado é o sujeito, né? Não é a mãe no carretel, é o próprio sujeito que cai e volta, e cai, né? Que ele puxa, deixa cair, Deixar puxa. aqui, né? Tem a ver nesse final de análise, tem a ver com isso. É da fantasia comigo? Ah, sim, o que a Rocio disse, sim. Eu entendo, né? Que tem a ver com a queda da fantasia, não? A queda do sujeito da fantasia. Que eu acho que eu sempre esqueço de trazer a parte lá onde o Lacan fala da fantasia, gente, que a fantasia é a janela do sujeito, a janela para o real, enfim. No momento que ele explica, que ele fala, né, dessa queda, me lembra justamente toda essa operação aqui do Fordá, do modo que ele está colocando aqui. Está lá na proposição. Fantasia, janela do sujeito em casa. É a moldura, né? Tem todo um parágrafo na proposição sobre isso. Bom, eu pensando, eu tenho que ver se eu não estou esquecendo. As minhas anotações. Lembrando que o objeto A não é um objeto da realidade, né? Ele é um vazio. E, bom, já disse isso, né? Que o objeto ele é perdido desde sempre, é um objeto alucinado, né? Em Freud. E quando o sujeito encontra, já não é bem isso. Então, é uma perda mítica, né? A insatisfação ou a não satisfação plena, ela é decidida, ela é estrutural. A castração é nossa companheira, na verdade. A questão é como lidar com ela, né? O conjunto da atividade simboliza, vou seguir. O conjunto da atividade simboliza a repetição, mas não, de modo algum, a de uma necessidade que pediria o retorno da mãe e que se manifestaria muito simplesmente pelo grito, né? É a repetição da saída da mãe como causa de uma divisão, uma espalda no sujeito, superada pelo jogo alternativo, o Fordá, que é um aqui ou ali. Ah, lembrei. Pensando também que em alemão, né, o Fordá é uma coisa assim que o menininho fala, que é muito da lalação, né? Eu fico pensando em La Língua, dos então, ainda não é o significante, né, propriamente dito, mas que marca, porque o nosso corpinho, quando ele fala aqui do fosso também, cadê? Aqui, ó. Quando ele fala da fronteira do seu domínio, ele está colocando aqui o berço, né? Mas eu pensei também no corpo. E o nosso corpo, ele vai ser recortado, vai ser marcado, sulcado por significantes. Esses que a gente não tem mais acesso, porque caiu, né? Vão cair, mas que ordenam os significantes, digamos, os quais a gente tem acesso. O que ele visa é aquilo que essencialmente não está lá enquanto representado. A mãe volta, mas o que a criança está visando é aquilo que não está lá enquanto representado, pois é o jogo mesmo
que é o representante da representação, o jogo do Fordá, que representa esse movimento. O que se tornará a representação quando, novamente, esse representante da mãe, em seu desenho taxado de toques, de guaches do desejo, vier a faltar, né? Quando essa mãe ela vem a faltar de novo, essas são as situações traumáticas, né? O encontro com a falta. Tique é isso. O encontro com o real, o encontro com a falta. E eu escutei alguém dizendo, né, que entre os corpos, a tique está sempre em causa, digamos, porque assim, né? Você vai lá, por exemplo, a gente sempre dá os exemplos dos dates, que a gente escuta isso bastante na clínica, e você está imaginando uma coisa, imagina o que o outro vai dizer, e aí eu vou dizer tal coisa, não precisa ser um date, pode ser qualquer situação. Nunca é como a gente espera, né? Você tem a resposta na ponta da língua para todas as perguntas que ainda não te fizeram, mas no momento que fazem, né, no encontro com a coisa, algo se perde. Nunca é como a gente pensou, a gente imaginou, a gente idealizou, né? E no sexual, o encontro com o sexo é traumático, né? Para a criança. É a partir desse encontro, né? Se vai ter um a mais aí de satisfação, um a menos, que a gente vai pensar se vai ser uma histeria, se vai ser uma neurose obsessiva, enfim. Mas o encontro com o sexo, com o sexual é traumático. E é onde mais se tem tique, então, no encontro entre os corpos, né? É, que é algo que não era para estar ali, de repente aparece, né? O Lacan vai dar um exemplo dele para dizer isso aqui, né, do trauma. Eu vi com meus próprios olhos arregalados pela adivinhação maternal, a criança traumatizada com a minha partida, a despeito de seu apelo precocemente esboçado na voz, e daí em diante mais renovado por meses e meses. Eu a vi bastante tempo ainda depois disso, quando eu a tomava, essa criança, em meus braços, eu a vi abandonar a cabeça sobre o meu ombro para cair no sono, um sono unicamente capaz de lhe dar acesso ao significante vivo que eu era depois da data do trauma, né? Depois desse momento, da constituição, né? Ele está dizendo aqui com ele, a criança foi, chorou, chorou, e mesmo assim se separaram, e quando volta, o que que a criança faz, né? Encosta nele e dorme, não sei se de exaustão, mas enfim. Mas eu achei bonito isso, dele falar acesso ao significante vivo que eu era depois da data do trauma. E é Que é muito a representação, então, o significante vivo nesse sentido de ser o representante da representação, que está perdido. Então, não é exatamente a mãe, já não é exatamente o pai. Ali a gente tem os outrinhos, um semelhante, né? E que, veja, isso também é importante. Não precisa de um grandíssimo evento traumático. Ah, sei lá, foi abusada. Ah, ficou lá passando fome, não sei o quê. É claro que isso tudo é horrível e você tem que dar conta disso na sua história. Mas o trauma, ele tá dado para todo ser humano. Os que passam por esses horrores que poderiam ser evitados, mas o trauma não pode ser evitado. Os horrores, alguns horrores podem ser evitados, esses horrores que eu estou dizendo, muito, né? E aí que é a função do pai, porque quando a gente fala, o pai não vê, um pai não salva, é nesse sentido estrutural do que o Lacan está falando aqui. É claro que existem os pais, pelo perdão da palavra, mais bostas e menos bostas, né? Porque existem coisas, sim, que um pai pode salvar o filho, porque a gente é desamparado, sim, e as crianças são desamparadas especialmente. Então, quando falar, um pai não vê, um pai não salva, uma mãe naquilo, tem isso de estrutural, que é isso aqui, essa coisa simples até que o Lacan está dizendo aqui, disso aqui não tem como salvar um filho. Uhum. E isso é o essencial.
Mas tem os horrores, né, da vida em que às vezes a gente é colocado sim e que o outro poderia sim fazer alguma coisa. Tem. Acabou. A Lossui tem uma frase que fala que a única forma de não traumatizar um filho é não ter Não ter filho. É, bem É, pontual. é isso. É ótimo. É o sutil. Eu me lembro de você falando um dia, em 2000 e bacon, mas a gente estava em uma fala, acho que da Andréa Bruneto, que você virou um momento e falou assim, não, então não tem jeito, faça o que quiser, a mãe vai traumatizar. Eu me lembro disso, que aí ela falou assim, né? E lembrando a coisa da mãe suficientemente boa, do Winnicott, Lacan diz que a mãe tem que ser suficientemente má. Nesse sentido que a gente está tentando dizer aqui, do jogo da presença e ausência. Né? De não tomar, de não engolir a criança, de não tomar ela como um objeto que vai. Tanto que eu escutei alguém perguntando, às vezes a criança e tal, pela ausência da mãe, fica agressiva, enfim, e que a agressividade a gente não pode tomar como a sociedade toma, né? A agressividade é ruim, claro que é ruim, mas na clínica o que a gente vai escutar é que às vezes é o modo da criança lidar com aquilo e é bom. É um sai para lá que eu sou eu, que eu sou um sujeito, né? Eu não sou o seu falo. Às vezes tem que ser assim. E Viu, eu me Fran? lembro. Fran, dá licença. Hoje de manhã no 5, o nosso três tempos do Édipo, e Priscila, é o pai banana, né? Não tão banana, o termo que ele colocou. E o que vocês estão falando agora estava lá nos três tempos de Édipo no 5. Ótimo. Ótimo. Isso mesmo. Um pai banana é um jeito melhor, né, de falar. Mais polido do que eu falei. É, é, Não, não, lembrando que às vezes um pai dito banana vai funcionar muito bem psiquicamente. E o pai, aparentemente, não tão não funciona assim, a gente não tem, né, garantias. Bom, enfim, eu me lembrei nisso tudo, acho que por conta do Fordar e tal, eu me lembrei de uma cena, compartilhar com vocês, mas que é de meu filho, quando ele devia ter 2 ou 3 anos, pequenininho mesmo, mas ele já andava, né? Então, mas entre aí 2 anos, 3 anos, e de algo assim, que eu não fico falando, porque às vezes a gente acha, a gente jura que sabe o que traumatizou a criança, e não, gente, é só o sujeito que pode dizer, nossa, aquele dia foi horrível, ele caiu da rede, ficou traumatizado, não se sabe. Mas, assim, um evento que eu notei que depois, né, meu filho já é adulto, já é quase um adulto, né, da adolescência, aquilo apareceu. A gente estava aqui em Dourados, a gente estava na igreja, lá na igreja matriz, que chama, do centro, passeando ali na praça e tal, aí meu marido resolveu entrar na igreja com o meu filho para mostrar para ele, e eu estava de short, e eu tenho disso, assim, que não é educado entrar, né, de short, eu fiquei lá na porta esperando. E é longe, né? Eles foram lá no altar. E aí, eu sei lá que hora que era, a porta da igreja, que é enorme, começou a fechar. Foi fazendo assim, tum, 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 fechando. Gente, eu vi assim, lá do altar, meu filho veio correndo assim, com a mãozinha, gritando, gritando, e a porta, tum, fechou. Ele ficou desesperado. Desesperado, porque assim, É uma imagem disso aqui, né? exatamente, não foi ali, mas é uma reedição, entende? E assim, essa
perda essa ilusão de completude, que de repente a porta se fecha na nossa cara, né, e se fecha o tempo todo, isso vai se reeditando ao longo da vida, né? Então, eu não sei quais vão ser as portas, né, que vão se fechar para ele ou se abrir, enfim, mas ilustra esse momento, mas como reeditado. Voltando aqui. Este desenho que lhes dei hoje da função da Tchiké, vocês verão que ele nos será essencial para retificar o que é. Deixa eu ver se eu não esqueci. Na pauta. Ah, tá. Não, eu ia dizer, a minha notação é mais do mesmo. Bom, que me basta acentuar hoje que não é de modo algum em vão que a análise se ponha como modulando de maneira mais radical essa relação do homem para com o mundo que, por muito tempo, foi tomada como sendo o conhecimento. E assim, e na análise, gente, não se trata do conhecer, né? Desse conhecer simples, digamos, é de um outro saber que se trata, é do saber inconsciente e que não é todo sabido, né? Nunca vai ser todo sabido. Então, assim, conhecer o paciente, ele vai perceber se está em análise, né? Sempre que a gente está falando, a gente está falando de alguém que está em análise, está em transferência e tal. Aquilo que eu falei em algum momento. Ele vai dizendo, mas isso de novo, isso já aconteceu, né? E eu caindo de novo no mesmo buraco, enfim. Mas é necessário, para se sacar, né, desse buraco, digamos, é preciso um a mais, né? É preciso um saber que vem de outro lugar e que tem um efeito ali, né? Porque a gente vai entendendo, a gente vai. E por isso uma análise chega nos seus momentos assim de cansaço. Porque a gente está naquilo, assim, de novo, de novo, de novo, você está sofrendo em torno de coisas semelhantes. Bom, Eu sempre me lembro daquela figurinha que alguém está interpretando Cristo crucificado, e daí ele desce, né? Daí para mim deu. Para mim deu, eu quero Jesus descendo da cruz. ai, ai, se der para Jesus, a gente está perdido. Se este se acha tão frequentemente nos escritos teóricos relacionado a não sei que de análogo à relação da ontogênese à filogênese, é por uma confusão. E mostraremos da próxima vez que toda a originalidade da análise é de não centrar a ontogênese psicológica, ou seja, nesses pretensos estágios. É de não centrar a constituição do sujeito nesses pretensos estágios. Ele vai ser questionado aqui depois. Porque a gente aprende tudo muito bonitinho, fase oral, fase anal, nanã, que não tem literalmente nenhum fundamento captável no desenvolvimento observável em termos biológicos. Se o desenvolvimento se anima inteiramente pelo acidente, é o que ele está dizendo, pelo tropeço da Tchiké, por isso que aparece onde não devia estar, de repente, do nada, é na medida em que a Tchiké nos traz de volta ao mesmo ponto em que a filosofia pré-socrática procurava motivar o próprio mundo, né? É uma coisa, isso eu escutei acho que foi a Beth Miranda falando, que, sim, para simplificar, né, para a filosofia, qual que é a questão da filosofia, né, de onde viemos, né, de onde viemos, talvez, para onde vamos, acho que não, mas de onde viemos, e para a psicanálise é mais ou menos assim, bom, já viemos, estamos aqui, e agora? Fazemos o que com isso que somos, né? O que é que somos? Mesmo porque Lacan, ele tá aqui questionando a própria ontologia, não há um ser, né? A falta ser, enfim. Agora, o desenvolvimento, se centrando nessa coisa da Tchiké, que daí eu acho um ótimo exemplo esse que você trouxe do Luca, do seu filho,
Veja só, esses eventos é que fazem, vamos dizer assim, a nossa estrutura mental, a nossa subjetividade ter que se movimentar para dar conta. E aí eu me lembro que, enfim, eu sempre participei dos eventos da escola, dos encontros, né? Desde que os meus filhos são muito pequenininhos também. E eu me lembrei, e eu muito jovem, né? Eu fui mãe bem jovem, eu me lembro de como para mim era chocante. Cada vez que eu me ausentava, quando eu voltava, os meus filhos estavam muito mais desenvolvidos. Na época, só o mais velho eu tinha, né? Muito desenvolvido. A minha ausência, que é um tiquê, né? Pensando nisso da mãe, de repente estava falando tantas novas palavras, de repente falava, gente, mas a mãe é bom que a mãe esteja fora, né? É bom, porque é isso. Essa porta que se fecha, que é o tique, é o que faz a criança, muito mais do que isso da fase, não sei o quê. Agora, são esses encontros, né? Aham. Esses encontros que são os encontros, essa coisa da tique. É nesse sentido mesmo, o encontro que é uns encontros. Ela precisava de um clinamento em algum lugar. Demócrito, não, essa parte aqui eu vou pular. Tem uma palavrinha ali em grego que é pensamento. Mas assim, desse parágrafo aqui, só para dizer, eu começo a olhar o relógio, eu começo a querer correr, mas é que eu quero, porque aí a gente termina para poder entrar depois, né? Mas é para dizer aqui que nunca é uma coisa, né? Que é sempre outra coisa que a gente quer. Isso aqui vai derivar, né? Lá no qual seminário que é? Aquele eu te peço que recuses o que quero, porque não é isso, né? Então, assim, lembrei também do caso, eu não sei se a gente já comentou ele aqui, de novo, que a gente acaba repetindo as coisas. O caso de um menino da Carmen Galhardo, menino que queria ovo azul, Não, um menino não que não. queria, a exigência dele, uma criança, era ovo azul. Mas não existe ovo azul, mas eu quero ovo azul. Mas não tem. A mãe foi lá, mãe querendo arrasar, né? Foi lá, pintou o ovo de azul, deu para a criança tacou no chão, isso, sabe? Quer dizer, o ovo azul é esse objeto perdido, é isso que a gente tanto quer e não encontra, né? E aí, a Françoise Doutor, vocês devem ter ouvido falar, ela fica aqui, tá? Très-choquée, né? Não vejo como para descrever a formação da inteligência antes dos 3 ou 4 anos, poderíamos deixar de lado os estágios. Penso que para as fantasias de defesa e de velamento da castração, de par com as ameaças de mutilação, precisamos nos referir aos estágios. Tá. Ele vai dizer assim, Lacan. A descrição dos estágios formadores da libido não deve ser referida a uma pseudo-maturação natural que permanece sempre opaca. O Lacan está sempre puxando assim, eu vou colocar assim, tem biologia, mas nem tudo é isso. Porque também, gente, não dá para a gente jogar a biologia fora e dizer que é tudo social. Eu acho isso um perigo, que é tudo discurso, ou que é tudo discurso. Não, eu acho que, né? Mas daquilo que nos interessa, como a Priscila colocou aqui, tem a ver com os acidentes, tem a ver com esses momentos traumáticos. O encontro com o real é traumático. Os estágios se organizam em torno da angústia de castração. E toda angústia de castração, né? Então, vai ser em torno disso que de repente ali não veio, que faltou, né? Que vai se organizar os estágios. Oral, anal. O fato copulatório da introdução da sexualidade é traumatizante. Aí está um fragmento de vida. Fisgamento. Fisgamento. Fragmento sou eu. E tem uma função organizadora para o desenvolvimento. A angústia de castração, eu marquei como sensacional esse parágrafo aqui. A angústia de castração é como um fio que perfura
todas as etapas do desenvolvimento. É nisso que ele está colocando o acento dele aqui. Nisso que vai passar por todas as etapas, né? Tá lá a angústia de castração. Tá lá essa coisa assim do buraco P, né? Ela orienta as relações que são anteriores à sua aparição propriamente dita. A angústia de castração, ela orienta aquilo que aparece, as relações que são anteriores à sua aparição propriamente dita. Desmame, disciplina anal, etc. Vocês percebem que é algo que vai ordenar a posteriori? Porque a criança, ela acabou de nascer, já está mamando, né? Teve angústia de castração aí, mas ele vai dizer que todo o desenvolvimento, o antes e o depois, mas esses estágios, eles são organizados ou são orientados pela angústia de castração. Ela cristaliza cada um desses momentos, essa angústia que vai cristalizar cada momento numa dialética que tem por centro um mau encontro. Te quer esse encontro com a falta. Se os estágios são consistentes, é em função de seu registro possível em termos de mau encontro. Em termos de mau encontro. É daí que se tira a consistência do que a gente observa na clínica e a gente escuta, enfim, dos estágios, mas a consistência disso se retira da castração. O mau encontro central está no nível do sexual. Isto não quer dizer que os estágios tomam uma coloração sexual que se difundiria a partir da angústia de castração. Ao contrário, porque essa empatia não se produz, que se fala de trauma e de cena primitiva. Muito bom. E é por isso que ele fala tanto também aqui, eu estou retomando, no nosso próximo encontro, vou tentar dizer alguma coisa disso, do Homem dos Lobos, né? Porque no Homem dos Lobos tem uma coisa da cena primitiva, já que ele é psicótico, né? Mesmo que Freud o tratou de outra forma, tem uma coisa da cena primitiva aí que ele lembra. Ele tem lembranças de 2 anos e meio, 3 anos e meio, 4, muitas lembranças, não é um flash de lembranças. Ele tem muitas lembranças, né? Mas tá bem, é isso. Assim, mas e nesse sentido de que o Freud ele vai buscar ali Na cena a primitiva. cena, mas o que importa é o que o sujeito vai construir dela, né? Não se aconteceu ou não. A nossa verdade é outra, a verdade analítica, não é a verdade objetiva dos fatos. Meu pai me deu um tapa na cara. Outra coisa também, me lembrei, assim, das crianças, eu já escutei várias pessoas falando, enfim, da criança que fala, você me bateu. Elas inventam. Como as crianças inventam. Mas para ela, É verdade. para ela é verdade. Então, assim, objetivamente, a gente vai dizer que é uma invenção, o analista vai escutar como verdade. Como verdade. Porque é a verdade do sujeito que nos interessa, né? Como ele viveu as situações, acho que é isso, podemos ir até aqui. A Poliana, eu estou vendo que está ali online, eu trouxe o livro para te emprestar, Poliana. Fica para a próxima vez. Fica para a próxima. O nosso próximo encontro, gente, será em novembro. Por quê? Semana que vem, não, na outra, já é o encontro nacional, lá em Maceió, que é só presencial, né? Não temos a modalidade online. Então, como muitas pessoas estaremos lá, né? A Fran, eu, Marielle, Cláudia. Aí a gente só se vê, então, agora aqui em novembro, que a gente vai ter 2 encontros em novembro e um em dezembro. Para repor. Exatamente, para repor esse. E aí, então, só para deixar claro para os pagantes, só paga novembro agora. O encontro de dezembro não é. Em dezembro não tem mensalidade, é porque o de dezembro é para repor esse que a gente tá, Não vai ter. que não vai ter agora, tá bom? Ok. E é isso aí, o ano que vem a gente retoma, veja que
Vai todo ano que vem ainda. Vai. A gente dá Esse conta. seminário é Tudo bem. importantíssimo, É, denso e tem que ler mesmo. Tem sim, que ir lendo. tá bem. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchauzinho. Obrigada. Deixa eu pôr aqui para. Ué, por que não tá indo? É.